Aí, boa noite, pastor Valnês. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem, pastor Diego? Boa noite, senhor. Tudo bom? Tudo. Chegando no nosso 10º episódio do Red Crente, né? O nosso podcast aqui que a gente exibe alguns temas aí que a gente geralmente não consegue falar na igreja, né? E a gente vai tratar de mais um tema hoje, cujo tema é o seguinte, pastor Valnês. O pastor... Eu não tô ouvindo, eu não tô ouvindo você aqui, tô ouvindo você no som do coisa. Você não era para sair o som seu aqui? No fone, sim. Então não tá saindo o seu som no... Não. Acho que o senhor mudou aí, deve ter mudado o lugar onde o senhor está escutando. Será que eu coloquei certo aqui? Não, deve ser a configuração aí no computador mesmo. No computador, o senhor deve ter configurado no fone para sair em outro lugar aí. Deixa eu colocar aqui som de novo. Esse daí, só para configurar isso daí, pastor, o senhor pode ir aí na barra de tarefa mesmo, lá embaixo, tem um negocinho de som. Tem um ícone de som. Clique em cima dele e muda pro fone. Fala aí para ver se... Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Mudou? Agora... Mudou agora ou não? Agora saiu aqui. Saiu? Saiu. Então, isso aí. Então, o tema de hoje, né? É nada mais, nada menos que aquilo que a gente já tinha falado, que é o pastor é o dono da igreja? É uma pergunta, né? Em meio a muitas situações hoje em dia que a gente vê, alguns acontecimentos que tem na igreja, né? Sempre tem aquela notícia do pastor que vai e vende a igreja, né? Tem outras histórias aqui, inclusive, que a gente vai tratar nessa noite, né? De pastores aí que deixam a igreja sem nada, né? Os fiéis sem cadeira, sem banco para sentar, sem culto para fazer o culto, porque são donos da igreja, né? Mas antes disso, pastor, a gente sempre tem que trazer um vídeo aqui, porque o Brasil, né? Ele sempre supera, né? E aí agora a gente tem um grande profeta que é considerado hoje por ele mesmo o maior profeta do Brasil. Eu acho que por respeito a ele, nós devemos passar, né, o vídeo dele considerado o melhor profeta, o maior profeta do Brasil hoje, indiscutivelmente. Vamos mostrar aqui o vídeo dele. Põe o vídeo aí para nós ver. Implantado, rosto transformado, ele é rico e poderoso, o mais respeitado, com cara grande e bumbum travado, caminha firme o profeta consagrado, Roberto Ruiz, o profeta que é temido, o diabo foge, seu poder é infinito, milagres e riquezas ele vem conquistar. Com harmonização ninguém vai superar. Ele é o maior de Roberto Ruiz, o profeta que é temido, o diabo foge, seu poder é infinito, milagres e riquezas ele vem conquistar. Com harmonização ninguém vai superar. É uma unção que ultrapassa as paredes da igreja. Porque eu sou um dos maiores profetas do Brasil. Revelação e conclusão. Pode falar o que quiser, mas contra resultados e contra fatos não há argumentos. Eu espero você hoje às 20h30 e eu vou ser profeta na tua vida. É esse cabo aí, pastor. Nem Elias teve tanta unção, né, cara? Como tá ali o... né? Dizendo. Sabe, o que tava passando aí, eu tava lembrando, há uns tempos atrás, aquele padre Quevedo, sabe, teve uns debates lá, eu não lembro, eu não me recordo com quem que era, sei que era uma pessoa que falava também que era poderosa, que era isso, aquilo, ele falava assim, ó,
você tem tantos poderes, então vai aqui, dobra meu dedo aqui, vai. Dobra meu dedo aqui. Ele falava assim, né? Que ele falou, isso que não existem, né? Isso Falava, não é que né? existe. Nunca existe lá. Ele falou assim, você tem poder, então dobra meu dedo aqui, né? O que a gente fica abismado, pastor Diego, não é a imbecilidade de um ser desse daí. Eu acho que o que eu fico mais abismado é a imbecilidade das pessoas que seguem um idiota desse. Entendeu? Eu acho que as pessoas estão se tornando tão ineficazes na casa do Senhor, cara, que qualquer coisa ilude elas. Qualquer coisa leva elas entendeu? A adorar um ser desse, cara, a seguir um ser desse daí. São pessoas que estão ali fazendo um movimento que as pessoas parece que perderam todo o temor e o respeito genuíno a Deus. Entendeu? Porque deixa de ouvir uma palavra de Deus, deixa de ler o que a Bíblia diz e passa a dar ouvido a essas pessoas, né? Sim. Passa a dar ouvidos e ajudar ao enriquecimento ilícito dessas pessoas aí. O cara começa a esfregar em helicóptero, Ferrari, mansão, na cara desses idiotas, entendeu? Na cara, esfrega ali. Ó o que vocês estão me proporcionando. Ó o que vocês estão fazendo para a minha vida. Fazendo com que eu possa andar de helicóptero, de Ferrari, ter uma mansão. Entendeu? E muitos idiotas, numa vez que bancam um idiota disso aí, não tem nem o que comer dentro de casa. Não? Isso daí, pastor, é a cultura do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem a sua cultura de pegar alguns ídolos, assim, né? Algumas pessoas a qual ela possa se inspirar e principalmente voltada ao algo material. Então, o brasileiro ama pegar alguém assim que é super rico e pegar o cara e tipo virar, que o cara é como se virasse um guru dele, né? Se o cara virasse o guru dele. O brasileiro ama isso, né? Esse tipo de exemplo. E aí eu volto a dizer, né, como ontem mesmo na ministração que eu trouxe lá na igreja, isso faz parte da soberba da vida, né? As pessoas que seguem esse tipo de pessoa, esse tipo de herege, né? Porque uma pessoa dessa é um herege, ele está simplesmente ali manipulando as pessoas ali, né? Elas estão totalmente, vamos dizer assim, tomando aquele suco, né? Aquele líquido da soberba da vida, né? Da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos. E ela tá tão tomando água desse poço que ela nem percebe mais. Ela tá com uma espécie de consciência cauterizada. Porque a única coisa para ela que o símbolo de Deus na vida dela é o quanto ela prospera, é o quanto ela é abençoada materialmente, né? Esse é o exemplo, né? Teve até uma situação uma vez na nossa igreja, eu não sei se o senhor vai lembrar, que tinha um homem lá, que ele ia na nossa igreja e de repente ele parou de ir na nossa igreja. Aí, certo tempo, a gente foi e ficou sabendo, né, que ele comentou com alguém lá que ele não ia mais na igreja lá porque o pastor, né, que no caso era o pastor Ronês, não era abençoado, não era um ser abençoado. Porque, eu lembro. O senhor lembra, né? Porque você não tinha carro novo, então a igreja não era abençoada, porque o senhor também não era abençoado. Então não tinha por que ele ficar lá, a igreja não era abençoada, né? Então o Brasil, ele tá cheio desse tipo de pessoa. Ele tá cheio dessa pessoa que ela acha que de uma hora ou outra vai dar um estalo na vida dela e ela vai mudar financeiramente, sabe? Não é ela que vai trabalhar para que ela mude financeiramente, não. É Deus que vai dar para ela, porque ela foi feita para ser cabeça e não cauda. E essa pessoa, eu acho que ele não achou um pastor abençoado até hoje, porque ele trabalha numa portaria de guarda. Entendeu? Pois é. Mas o fim sempre é triste, né? Não, O fim sempre é triste. Sempre é triste.
E o pior de tudo é o seguinte, é que essas pessoas elas querem ser levadas pelo movimento, infelizmente não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não são pessoas que nunca ouviram assim, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, busque um conhecimento da palavra do Senhor. São pessoas que eles querem somente o milagre, entendeu? Exatamente. Elas querem, por exemplo, assim, serem pagas por ela estar indo à igreja. São pessoas, não é pessoa, por exemplo, assim, que ela quer ir na igreja prestar culto a Deus. Ela quer ser paga, entendeu? Ela quer ser remunerada pelo fato dela deixar de ir no shopping e ir na igreja. Ela acha que ela é merecedora, né? Ela acha que ela é merecedora, por exemplo, assim, eu sou merecedor. O fato, por exemplo, de eu estar numa igreja, eu sou merecedor de ser rico. Entendeu? Eu sou merecedor de ser rico, eu sou merecedor de ser abençoado. Entendeu? Ele não vai numa igreja para prestar culto a Deus, ele vai para barganhar com Deus, né? Eu não me lembro de nenhum grande profeta de Deus ser rico. Eu não me lembro de nenhum. Na história do cristianismo, o único que eu sei que era rico, que a família era rica, é Santo Tomás de Aquino. Mas Santo Tomás de Aquino negou essa riqueza, ele decidiu, fez um voto de pobreza para seguir a Cristo. Não, mas a diferença, pastor Diego, que a família dele já era rica. Exato. Ele não enriqueceu com a igreja. Não, sim, sem dúvida alguma. Eu tô falando que ele negou a sua riqueza, fez um voto de pobreza, né? Para fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus. E você veja que isso daí, pastor, é um negócio tão sutil, né? Que aquilo que eu estava falando ontem. Esse negócio que a gente de vez em quando tem na nossa vida, sabe? Aquela vozinha que fala, olha, fulaninho, olha, Diego, cara, você é merecedor de todas as coisas boas dessa vida. Diego, você é merecedor do melhor emprego, da melhor casa, do melhor carro, da melhor família. Você não está sendo honrado. Deus, o Espírito Santo, não fala essas coisas no nosso coração. Agora tem um camarada que ele fala. E o nome dele é Satanás. Toda vez que nunca Jesus, nunca o Espírito Santo vai tocar na nossa vida e falar assim, olha, você precisa se valorizar mais. Nunca. Antibíblico. Entende? Na verdade, ele vai falar assim, olha, você precisa morrer cada vez mais. Precisa se negar cada vez mais. É isso que ele vai falar. No entanto, toda a atmosfera, pastor, toda a atmosfera dessas pessoas que seguem esse tipo de camarada, né? E não só dele, porque ele tá lá ele é o negócio mais escrachado possível, né? Mas você tem todos o movimento pentecostal ali, que ele é totalmente tomado por isso, entendeu? Ele é tomado pela consciência da carne, ele é tomado pela consciência dos olhos e pela soberba da vida, tá? Consciência da carne por quê? Porque você não vê a diminuição do próprio ser. Você não vê nessas igrejas uma espécie de evangelho da cruz, que é o negar a si mesmo. Ao contrário, eles começam a fazer um monte de movimento e começam a falar que aquilo lá é o Espírito Santo, quando na verdade é só eles, é só a carne, né? Aí eles vão forçar o negócio, vai ter o culto dos milagres, né? Começo do ano agora, são 12 dias de oração, 12 dias de culto para 12 meses de abundância. Quem faz isso? Não. É a Igreja Pentecostal. Igreja Pentecostal que faz isso em troca. Quando Jesus fala assim que digno é o obreiro do seu salário, essa dignidade está no suor do teu rosto. Entendeu? Por exemplo, assim, daquilo que você busca, daquilo que você conquista, e não daquilo que você quer retirar da igreja de Cristo. Entendeu? Porque a arrecadação da igreja de Cristo não é para proporcionar vida boa para o pastor. A arrecadação da igreja de Cristo é para manter a igreja e para ajudar as pessoas carentes. Entendeu? Ajudar a viúva, o pobre, o necessitado. Isso é para ser feita a arrecadação da igreja. Entendeu? Para pagar os custos da igreja e para isso. E não para que o pastor tenha uma vida abundante. Entendeu? O pastor deve ter uma vida abundante, mas com o salário dele. E não com recursos da igreja. Entendeu? Exato.
E aí tem aquele negócio, né, pastor? O que é? Volta aquela velha pergunta, né? Quem tem mais ganância, né? O golpista ou o que tomou o golpe, né? Porque, cara, alguém que vai para a igreja esperando que Deus, de uma hora para outra, o enriqueça, né? O coloque em alguma situação onde ele mesmo nunca fez por merecer, isso não, as coisas não acontecem assim, né? As coisas não acontecem do nada, né? As coisas acontecem durante o nosso trabalho, nós trabalhamos e aí nós nos enriquecemos, né? Às vezes a gente vai trabalhar muito, a gente não vai ganhar dinheiro suficiente para enriquecer, né? Até cura mesmo. Quarta-feira a gente orou pelo cachorrinho nosso aqui, a gente tem em casa, que infelizmente a outra cachorrinha lá teve uma briga e eles brigaram e a cachorra matou ele, né? E a gente pediu para Deus curar, mas o desejo de Deus foi que levasse ele. Porque a vontade de Deus está acima de todas as coisas, né? É lógico que, assim, é um exemplo bem assim, rústico, assim, mas as coisas não são assim do nada. As coisas não são assim do nada, né? Você vai para a igreja, como o pastor falou, não é significado... isso não quer dizer que você seja merecedor de alguma coisa, ao contrário. Quando a gente vai para a igreja, é exatamente ali que a gente tem que entender que a gente não merece nada. E a única coisa que a gente merecia, de fato, era o inferno. E se não fosse a obra de Deus na nossa vida, a gente não seria nada. E Jesus deixou bem claro, né? Falou assim que aquele que perder a sua vida, entendeu? Perder a sua vida por amor de mim, achá-la, entendeu? Agora, esses pessoal tá perdendo a vida por causa de Jesus? Não. Não. E esse aí são sérios candidatos, por exemplo, assim, sérios candidatos não. Eu posso afirmar com toda certeza que quando chegar lá, falar, Jesus, eu profetizei, eu curei, fala, não, você recebeu por tudo que você fez, entendeu? Eu não tenho compromisso nenhum com você, porque você foi pago pelo que você fez, entendeu? Eu acho que esses caras não vai nem chegar lá. Não? Eu falo assim, porque na realidade a Bíblia diz que todos nós vamos sentar diante de Cristo, né? Todos nós vamos sentar. Todos vão ser julgados, mas, por exemplo, eles não como o exemplo que o senhor está dando aí aqui, como se eles fossem alguém que estava fazendo o serviço de Deus, né? Mas na verdade eles não estão, né? Eles estão servindo o capeta, né? Porque o que eles estão fazendo, eles não estão fazendo nada em nome de Jesus, eles estão fazendo em nome de uma vida próspera, em nome da luxúria, né? Da luxúria, exatamente. Da luxúria, entendeu? Então eles não estão fazendo nada da concupiscência da carne, né? Da concupiscência da carne, da soberba da vida, né? Mas, pastor, isso é tão grave. Opa, voltou aí? Voltou. De vez em quando tá dando uns cortezinhos, então. Eu acho que aqui é um cabo meu aqui que tá meio... Todo o cerne dessas igrejas que me chama mais atenção, pastor, é a questão dele estar totalmente tomado por esse, vamos dizer assim, desse movimento de automerecimento, sabe? Esse negócio, sabe, de achar que realmente o evangélico, ele é um ser diferenciado, sabe? Ele é um ser que ele é merecedor de todas as coisas boas, sabe? Isso daí é algo que parece que não, mas você vai nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, eles estão cheios disso. Eles estão cheios desse egocentrismo, né? Tem que tomar aquela vacina de menos você urgente, né? Porque assim, os líderes ensinam isso. Os líderes ensinam, não é a pessoa negar a si mesmo, não, tomar a cruz, seguir. Ao contrário, é tomar a cruz assim, jogar a cruz fora e tomar um cálice dele mesmo, entendeu? Tomar um cálice cada vez mais do ego daquelas pessoas, aumentando cada vez mais. Você vai em igrejas aí, você vê líderes extremamente soberbos, extremamente soberbos.
né? Que se acham que realmente são a quarta pessoa da Trindade, né? Eu volto a dizer, você pega João Batista pregava no deserto, ninguém gostava de João Batista. Muito provavelmente João Batista em alguns momentos passava fome, porque no deserto não é toda hora, não é um fast food, né? É verdade. E comia gafanhoto, né? No deserto, né? E Cristo olhou para ele e falou assim, ó, de nascido de mulher, este é o maior. Ele não tinha nada, João Batista não tinha nada. E outra, entende? se você for colocar, por exemplo, assim, né? Porque a Bíblia diz que João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Mel silvestre. Você já tentou arrancar mel alguma vez? Não, mel normal, né? Imagina. Entendeu? Não. Tá cheio de abelha. Tem gente que nem sabe onde vem o mel, pastor. Não. Hoje em dia, acha que o mel é uma fábrica que existe lá e produz o mel já dentro do potinho, entendeu? Exatamente, tem gente. Não sabe o que um apicultor passa para poder produzir o mel, para até chegar na gente. Por incrível que pareça, pastor, eu já vi pessoas falando que ela achava que o leite tinha no mercado, que o leite era produzido. Produzido mecanicamente, né? Eu conheci uma pessoa, né? eu conheci uma pessoa que ela acreditava que o leite ele era produzido numa indústria, alguma coisa assim. Entendeu? Então, quer dizer, João Batista se alimentava de mel e de coisa, mas você já tentou pegar um gafanhoto? Não. Não. Então, você tem que correr atrás, cara. Você tem que. Não é. Entendeu? Eu acredito que o gafanhoto de lá era diferente também, né? Não é esse gafanhotozinho aqui que tem aqui no sul, não. Na América do Sul, não. E as pessoas que seguem esse tipo de gente é literalmente pessoas que caem no golpe do bilhete, igual o pastor falou. Quem que é mais ambicioso? O cara que vai dar o golpe ou aquele que pensa que vai dar o golpe no cara que dá o bilhete? Exatamente. Não. Então a pessoa segue esse tipo de gente e fala assim, eu vou seguir ele, por quê? Porque eu vou ficar rico, eu vou grudar do lado dele na hora que ele... Entendeu? Eu vou ficar rico. Ele acredita, pastor, que as coisas vão acontecer do nada, sabe? Eu vou ficar rico do nada. Não é... A riqueza, ela é produzida, né? Ela é produzida, na verdade, a riqueza é sempre transferida, né? Você trabalha e pega um pouco da riqueza que alguém já construiu, né? É assim. Mas não, o brasileiro ele tem muita dessa cultura de achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Uma hora ou outra vai instalar aqui, eu vou ficar milionário. Eu vou ganhar na Mega Sena, vou ser alguma coisa aqui que eu vou... De uma hora ou outra, eu vou ser um empresário pica, vou ser um empresário muito, muito, muito grande, e aí eu vou... As coisas não são assim, não. A realidade é muito mais para baixo do que a gente imagina. Mas a mentalidade do brasileiro, e principalmente do cristão evangélico, é essa daí. Ele achar que de uma hora ou outra as coisas vão estralar assim, ó, e ele vai ser o bambambam. E pior que tem muitos, cara. Tem muitos. Entendeu? E é triste, né? Porque é triste porque você vai vendo que hoje o número, por exemplo, assim, de pessoas que professam a fé cristã aumentou muito, segundo o IBGE. Mas a qualidade do cristianismo caiu demais. Ah, não. Entendeu? A qualidade das pessoas que seguem verdadeiramente a Cristo, que está disposta a perder a vida por Cristo, esse número caiu estrondosamente. Entendeu? É só a gente perceber que você não tem mais homens santos, né? Não. Não tem santos. Você não acha santos mais. Entende? Os santos mesmo, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, sabe? Você não vê mais. Foi canonizado agora um santo, né? Que eu esqueci o nome dele, mas que era um homem santo mesmo, era um jovenzinho que morreu. E ele vivia ali ao trabalho da igreja. Mas você não tem mais homens santos, cara. Ele foi o primeiro da virada do século que foi canonizado. Não tem mais homens santos, né? E aí você vê a depravação que nós estamos, né? O nível de
vamos dizer assim, verdade que as pessoas buscam. Não é uma questão de santidade, da busca pela santidade, mas uma questão de ser honesto com Deus, porque eu sempre vou repetir, pastor, a nossa vida se baseia no primeiro mandamento: ter a Deus acima de todas as coisas. Não existe, pastor, não existe, todas as outras coisas são subjetivas. A nossa vida é entre nós e o Criador. E o Criador, ele vê todo momento que nós estamos fazendo, ele observa tudo, ele é o ser, ele é o Criador onisciente. Ele sabe das coisas que a gente nunca passou pela nossa cabeça, ele conhece toda a nossa vida, do começo até o fim, né? É verdade. E as pessoas vivem uma vida, por exemplo, como se não houvesse, esse ser onisciente não existisse, né? Então, eles fingem ser um cristão. O cristianismo dele é um cristianismo estético, né? Como falei já na igreja. É um cristianismo onde se falam igual, se vestem igual, né? É de um grupinho, de um grupejo dentro da igreja, e ele toma aquele título, né? De evangélico, de cristão. Mas é como aquela árvore, né? Que Jesus, né? A figueira que Jesus olha ali e vê uma árvore bonita, mas não tinha fruto nenhum. Era uma árvore que aparentemente estava até forte, mas não tinha fruto nenhum. E aí Jesus vai e amaldiçoa aquela árvore. É exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje, né? Cheio de pessoas, né, que estão, aparentemente são pessoas, né, você olha assim e fala, nossa, enfeite, que homem, né? que mulher de Deus, né? Mas não enfeite. tem fruto, não tem, entendeu? Não tem fruto. São pessoas que ficam, maqueiam a presença de Deus sobre a vida dela. As pessoas querem que as pessoas enxerguem, porque para mim, assim, eu sei quem é Jesus. E eu tenho certeza absoluta que Jesus sabe quem é o Valnês. Com certeza. Jesus sabe então, todos nós. Eu não tenho que provar para o meu vizinho da direita, nem para o meu vizinho da esquerda que eu sou cristão. Entendeu? Eu não tenho que provar para ninguém. Eu tenho que provar para Cristo que eu temo a Ele, que eu tenho temor sobre Ele, entendeu? Respeito sobre Ele, e tento a cada dia estar mais próximo dele e seguir os mandamentos dele. Entendeu? Exatamente. Agora, eu não fico tentando provar para o mundo inteiro, nossa, olha, o pastor Valnês é um homem de Deus. Cara, quer achar que eu sou um homem de Deus? Bem, se não quer, vai a merda. Lógico. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Não. Exatamente, sem dúvida alguma. Não tenho que provar nada para ninguém, que Jesus sabe quem sou eu. Pastor, tem um ponto tão importante, que é o seguinte: quando a gente a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados, né? Uhum. E, por exemplo, na igreja católica, você vai confessar o seu pecado para o padre, né? Lá no confessionário. Na igreja protestante, que é o nosso caso, a gente confessa o nosso pecado para os nossos líderes, né? Os nossos pastores, a gente fala com os nossos pastores, né? Quando a gente vai confessar o nosso pecado para alguém, a pessoa que a gente vai falar, ela não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente fica pensando assim, a gente até muitas vezes, às vezes quando vai confessar algum pecado, acha assim, eu vou falar até certa parte, né? Como se Deus não soubesse, mas o ato da confissão não é para a pessoa que você está falando, é para Deus. Para Deus. E não adianta você achar que você está falando ali e você está falando só um pedacinho. Vou falar um pedacinho aqui para não colocar todos os pontos nos is. Não, você está falando para Deus, né? Por exemplo, inclusive na igreja católica, o padre, quando está lá no confessionário, ele geralmente está numa veste branca, né? Para ser transparente ali. Dentro da ortodoxia da igreja católica, deveria estar ali numa veste branca, para ser transparente, porque a pessoa que vai confessar, ela está confessando a Deus, e Deus sabe todas as coisas, né? Não adianta, é igual o Santo Agostinho, Senhor, eu vou escrever essa aqui, que ele vai escrever confissões, né? Mas eu sei que o Senhor conhece mais a mim do que a mim mesmo. Eu não conheço, o Senhor conhece mais a mim do que eu conheço eu mesmo. Não tem como escapar. Deus sabe que nós somos. Uma hipocrisia enorme, por exemplo, assim,
fulano vai ser disciplinado. Entendeu? Agora, por exemplo, assim, eu falho, eu erro, entendeu? Eu peco. Aí eu chego para o Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa, eu confesso a Cristo. Aí Cristo fala assim, olha, você vai ser disciplinado. Entendeu? Você vai ser jogado num canto lá agora, lá. Entendeu? Você vai ficar 1 ano ali agora, sentadinho lá. Você vai ser disciplinado. Entendeu? Que autoridade que eu tenho para fazer isso sobre a vida de alguém? Entendeu? Eu falo assim, o irmão chegar em mim e falar assim, pastor, eu errei, eu falhei. O que eu tenho que falar, pera um pouquinho, eu não concordo também com o erro que você fez, mas vem cá, segura na minha mão, vamos seguir junto. Não vamos deixar o inimigo alimentar mais isso na tua vida. Não? Vem cá, vamos chegar juntinho, próximo de Jesus. Não? Isso é a função do pastor. Não? Sim. Essa é a função do pastor. O próprio Cristo, ele, quando vai lá, tem a mulher lá que é adúltera, né? Chega ali, as pessoas vão tentar proteger ela. Ele fala assim, ó, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, né? E quando todo mundo sai ali, fica somente ela. Ele pergunta para ela, onde estão os seus acusadores? Né? E aí ela olha, não tem mais ninguém. Aí ele fala, vai e não peques mais. Né? Não há um castigo para ela. Né? Não há uma determinada função, né, para ela não fazer tal. A partir de agora você vai ter que fazer tal coisa, tal, e para não. Tem, por exemplo, na Igreja Católica tem a penitência. Eu acho que em alguns casos é necessário, sabe, para a pessoa aprender. Entende, pastor? Não a questão do banco, mas a penitência no sentido de que, olha, tenta fazer uma obra de caridade. Você pecou, você fez isso daí, pague isso com uma obra de caridade. Ou sendo o quê? Compra uma cesta básica e doa para uma família que necessita. Entende? Não é mais válido do que você colocar a pessoa de banco, do que você colocar... A não ser que a pessoa também não queira mudar, né? A pessoa seja uma pessoa que não está nem aí para a verdade. Aí sim, aí você tem que tirar mesmo, não pode deixar fazer a obra de Deus. Né? Mas se é uma pessoa sincera, de repente caiu, cara... Todos nós estamos sujeitos a cair. Exato. Não, todo mundo está sujeito a cair. Entendeu? Agora tem cara que é agora, se você quando ele falou, agora existe agora a mente cauterizada. Entendeu? A pessoa peca com consciência do que está fazendo. Entendeu? Exatamente. E não está nem aí. Agora a pessoa, no momento de fraqueza, caiu, mas ela buscou auxílio para uma ajuda para se levantar. Entendeu? Aí tem muitas igrejas que pregam um Cristo hoje, que é assim, ó, que ele vai olhar para aquela mulher adulta com a pedra na mão e falar, você é biscate mesmo, cara, vou te dar, pode fazer a fila ali que eu vou te dar uma pedrada. Dar uma pedrejada. Entendeu? Que você tem que tomar umas pedradas mesmo, entendeu? Hoje se é pregado um Cristo dessa maneira, entendeu? Não um Cristo que falou assim, ó, aquele que não tem pecado e atira a primeira pedra aí, entendeu? Agora... E outra, e Jesus, ele não só falou isso, mas ele também depois chamou ela no cantinho e falou assim, ó, vai, mas não peque mais. Não peque mais, exatamente. Não. Agora eu tenho uma outra coisa, pastor, que é um outro lado. Eu vou mostrar um vídeo para a gente entender, que eu tô falando que aí é a outra esfera, que aí também já é uma bagunça. Aham. Pode ser gay cristão e ir pro céu? Claro, o reino de Deus é para todos. E aqui na Igreja Habitar você é bem-vindo. Pastor, pode ser gay cristão e ir pro céu? Claro, pode o ser reino gay de Deus cristão e ir é pro para céu? todos. E aqui na Igreja Habitar você é bem-vindo. Igreja para todos. Entendeu? Porque eu acho o seguinte, a igreja de Cristo realmente ela não faz exceção de ninguém, entendeu? Mas só que tem que ter uma mudança de vida. Em lugar nenhum na Bíblia está falando assim, a Bíblia sempre fala assim, arrependei-vos dos seus pecados, entendeu? Então se eu estou em falha e continuo em falha, eu não me arrependi do meu pecado, eu não me arrependi do meu erro, da minha falha. Se eu continuo com a falha, se eu continuo com o erro, entendeu? Então, eu não me converti em nada.
Por isso que esse é o outro extremo, né? É a busca da não verdade, né? Não existe verdade aí. Esse daí é o cálice de você mesmo, né? As pessoas estão enchendo... Essas pessoas aí, elas estão enchendo de você mesmo. Enchendo delas mesmas. Não tem uma negação, não tem a negação da vida, a tomada da cruz, né? A renúncia. Porque o cristianismo verdadeiro é a renúncia. Você renunciar ao que você é para se tornar aquilo que Cristo quer que você seja, né? Pequenos cristos, né? É verdade. E aí, tipo, isso daí é uma outra ponta, porque tem o negócio da pessoa que é excluída por qualquer tipo de situação que ela faz, e tem o abuso do pecado, né? E esse aí é o abuso do pecado. Na verdade, é a aceitação dos pecados, né? É a aceitação dos pecados dentro da igreja. Isso é o que também uma obra do diabo. Mas é verdade mesmo. Aí, entendeu? Pastor, pode falar, pastor. A pessoa, por exemplo, assim, fala para mim alguém que ali se arrependeu dos seus pecados. Ninguém. Porque aqui o cara tá falando, não, você pode continuar pecando, entendeu? Você pode continuar pecando, você pode continuar no seu erro, entendeu? E deixar bem claro aqui é o seguinte, entendeu? Ninguém tá falando contra o homossexualismo aqui. Se você tá contente, tá feliz ser homossexual, continua a tua vida do jeito que você tá. Só que ser homossexual e cristão não existe e acabou. Entendeu? Não existe e acabou, não tem como. A Bíblia não aceita, não é só você, como também não aceita ser ladrão e ser cristão, entendeu? Ser prostituta e ser cristão, entendeu? Ser um viciado em álcool e ser cristão, ser um viciado em droga e ser cristão, ser uma pessoa que engana os outros e ser cristão. Exatamente. Entendeu? Por isso que pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis, entendeu? Pastor, aí vamos ver mais um vídeo aqui que também vai explicar um pouco de um outro pecado que também está na igreja e as pessoas às vezes não percebem. Uhum. Vou colocar o vídeo aqui para a gente ver. Na igreja, logicamente, fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, tá abrangendo tudo. Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que a igreja... Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. A esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Você vê que é a farra do dinheiro da igreja, né? A farra do dinheiro entendeu? Dos fiéis. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Isso aqui é a soberba da vida, né? Isso daí acontecendo numa igreja, muito provavelmente em uma igreja da Assembleia de Deus, né? Ali, ó, fala o tesoureiro da Assembleia de Deus de Pernambuco. O pastor... Mais de 200 mil reais por mês, cara. Ele recebia ali aproximadamente 200 mil reais por mês. Imagina o quanto que essa igreja arrecadava por mês. E aí... Não, mas a família dele... Isso é o pastor. Agora, se você pegar a família tudo, dá quase $500 mil. Mais a família dele. Entendeu? Né? Que pegava ali todo o dinheiro ali da igreja ali e tal. Eu acho assim, dificilmente um empresário hoje consegue ter esse tipo de prolabore, né? Agora, um pastor, ele consegue isso. Isso também não é a soberba da vida. E você imagina,
Para uma igreja ter um nível de oferta, de arrecadação desse nível aí, tem que ter muita gente. Né? Tem que ter muita gente para ter esse nível de arrecadação. E aí, é uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Geralmente essas igrejas, né, elas se colocam como seres diferenciados, né? Essa Assembleia de Deus, pelo menos aqui em Rio Claro, os caras, todos eles que eu conheço, os caras que estão da Assembleia de Deus, a maioria são pessoas, nossa, nojentas, no sentido de que eles acham, tem uma soberba absurda. Uma soberba absurda que eles acham seres diferenciados, né? E tá aí, ó, para provar que o evangelho qual eles pregam é um evangelho baixo, um evangelho que não é o evangelho da cruz, é um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, ao contrário, é aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, era conselho nos ouvidos que eles criaram uma doutrina que eles queriam, né? Pararam de pregar a maçã doutrina, o evangelho da cruz, para pregar a teologia da prosperidade, né? Essa teologia do egocentrismo, que é encher as pessoas delas mesmas, entendeu? Criar uma espécie de grupo social ali, né? Que é a igreja, porque, volto a dizer, eles se vestem igual, eles falam igual, né? Eles têm ali o líder dele como guru. Esse cara aí, que tá ganhando aí quase 200 mil reais por mês, ele ninguém confronta ele. Ele é inatingível. Entende? E ele, por exemplo, assim, o que ele fala numa igreja dessa aí é lei, né? É lei. Entendeu? É lei. Entendeu? Ninguém vai confrontar ele, ninguém vai debater com ele e falar assim, ó, pastor, você tá errado nisso, aquilo. E outra, tem questão também, que ele nem vai aceitar que alguém fale alguma coisa para ele, né? É diferente, por exemplo, assim, que nem na nossa igreja, entendeu? Nós temos poucas pessoas, mas mesmo quando a gente teve 50, 60 membros na igreja, nós sempre fomos abertos a ouvir as opiniões, né? Exato. Sempre fomos abertos a opiniões. Pastor, vamos fazer tal isso? Deus falou com você? Falou? Então faça. Entendeu? Falou com você, faça. Nunca nós impedimos de que as pessoas falem, Deus falou comigo e o pastor não deixou fazer. Deus falou com você? Faça. Não? Exatamente. E aí, pastor, nós vamos chegar no nosso tema, né? Que é o pastor, ele é o dono da igreja, né? Por que isso? Aqui em Rio Claro, né? Aqui em Rio Claro não, na verdade isso aí aconteceu lá em Santa Gertrudes, né? Não, mas aqui em Rio Claro já tem pastor aí também que vendeu a igreja já uma vez, entendeu? Eu tô sabendo. Tem um pastor que já vendeu uma igreja aí, na década mais ou menos acho que de 90, 2000 aí, ele vendeu a igreja de porteira fechada. E esse pastor aí, ele também é um que é soberbo, que eu vou falar pra você, hein? Nossa, ele falar pra você, ele é a quarta e a quinta pessoa da Trindade. Quarta e quinta pessoa da Trindade. Ele é a quarta e a quinta pessoa da Trindade. É uma soberba é uma santidade que só que teve uma época que a própria liderança tirou ele da direção da igreja. Entendeu? Exatamente. Eu acho que eu não sei se eu vou achar o vídeo aqui. De uma situação que aconteceu aqui na nossa região, né, do pastor Diego Gonzalez, né, que é vereador aí, inclusive aqui de Rio Claro. Ele tem uma igreja, e a igreja... Eu não lembro o nome da igreja, pastor. O senhor lembra o nome da igreja deles? Não sei o nome da igreja lá, não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu não lembro, é Templo de alguma coisa. Onde ele... Templo de Adoração, o nome da igreja. O nome da igreja é Templo de Adoração, que é uma igreja pentecostal, né? E essa igreja ela tem uma filial lá em Santa Gertrudes, há muito tempo já, há 10 anos. E ele foi o pastor que fundou esse ministério, né? O Diego Gonzalez, vereador aqui de Rio Claro, fundou esse ministério. E essa igreja, abriu essa igreja lá em Santa Gertrudes e deixou alguns outros irmãos tocar. E um dos pastores, né, tocou lá até então. Um outro pastor lá tocou lá até então. Até chegar um momento determinado do ano passado, um determinado momento do ano passado,
que esse pastor lá de Santa Gertrudes decidiu que não queria mais seguir com aquele ministério o nome Templo de Adoração, que Deus tinha dado a ele uma outra direção, de ele abrir a sua própria igreja, né? Que tem a ver com a prosperidade, né? Tem um nome, né, que é próprio, acho que é Prosper alguma Church, alguma coisa assim, um negócio assim, né? Que não sei se ajudaria também, né? Mas, enfim. E aí eles resolveram se separar. Acontece que o nosso queridíssimo vereador Diego Gonzalez, santíssimo homem, né? Pastor, né? Um homem de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Ele pegou todas as coisas da igreja lá de Santa Gertrudes. Pegou as cadeiras, pegou ar-condicionado, pegou som, pegou púlpito, todas, teclado, instrumentos musicais, bateria, e coisas que os próprios membros ali da igreja de Santa Gertrudes que tinham adquirido, né? Tinham adquirido. Inclusive, o ar que eles tinham comprado, acho que era um tufão, sabe aquele tufão, aquele Ecobrisa? Ecobrisa. A igreja tinha acabado de pagar. Os membros ali da igreja, os fiéis ali da igreja, tinham acabado de pagar. E esse pastor foi e arrancou todas as coisas, pastor Valnês. Todas as coisas da igreja. E aí, o que o senhor acha disso? Cara, eu vou falar para você, é muito difícil, né, cara? Porque, sabe o que é? As pessoas acham que eles são os donos da igreja, entendeu? A pessoa acha que ela tem muitos pastores que acham que ele é dono da igreja, entendeu? Ó, ali nós temos, entendeu? Nós temos uma quantidade, por exemplo, assim, de cadeiras brancas lá, que a gente conseguiu adquirir cadeiras almofadadas, né? Na época, um monte de gente falou, pastor, por que você não vende essas cadeiras aí? Eu falei, não vendo porque não é minha. Entendeu? Eu não vendo porque não é minha. Tanto que essas mesmas cadeiras, eu já emprestei essas cadeiras para 3 ministérios começarem, tá? Essas cadeiras plásticas, para 3 ministérios, 3 igrejas começaram, usufruíram dessas cadeiras, entendeu? E depois, né, conseguiram comprar e devolver as cadeiras para nós. Por quê? Porque essas cadeiras não são minhas. Essas cadeiras são da igreja. Essas cadeiras são de Cristo. Entendeu? Então, e tudo que a gente tem lá, a gente nunca vendeu nada da igreja. Exatamente. Aconteceu, por exemplo, assim, de quebrar coisas da igreja que não tinha conserto, a gente jogar fora, mas a gente adquirir outras, mas o quê? Para a igreja. Entendeu? Então quer dizer que, por exemplo, assim, se amanhã Jesus vir me buscar, Jesus vir me recolher, entendeu? Recolher, a pastora Cláudia vai lá e pega tudo e vende. Não era do meu marido, acabou. Exatamente. Não, é do meu marido, vou vender e pronto. Isso é o que acontece nos dias de hoje, né, pastor? Os pastores, eles acreditam que são donos da igreja, né? Como a gente viu uma situação um tempo atrás que um dos pastores de um outro ministério vendeu, né? Vendeu a própria igreja, né? Porque achou que a igreja era dele, né? E uma igreja grande aqui em Rio Claro, né, pastor? Uma igreja grande. Uma igreja grande aqui em Rio Claro. Ele vendeu, entendeu? O vídeo é grande, né? Mas seria esse aqui, né? Esse pastor aqui, que é o pastor Diego Gonzalez, né? Que é vereador aqui de Rio Claro, né? Uhum. E esse aqui é o pastor da igreja lá de Santa Gertrudes. E esse camarada aqui, que é o pastor Diego Gonzalez, o de camiseta preta, né? Ele arrancou todos os elementos ali da igreja, tudo, arrancou cadeira, deixaram os fiéis sem cadeira. Você imagina? Você imagina o senhor que é responsável por uma igreja, o senhor é presidente de uma igreja, pastor. Na situação disso, você sabe que tem uma igreja em Santa Gertrudes, né? Em outra cidade. O senhor teria coragem de deixar os fiéis de lá sem cadeira, sem som? O que você de maneira alguma, com a situação? Por exemplo, o nosso ministério mesmo, a Comunidade Frutos do Espírito, quando se deu início como Comunidade Frutos do Espírito, né? Nós montamos ali como segunda igreja Comunidade Cristã Leão de Judá, entendeu? Mas, por exemplo, assim, a gente trouxe cadeiras para cá,
Mas as cadeiras que a gente trouxe para cá, foi eu que comprei para pôr lá na igreja. Exatamente. Foi porque, por exemplo, assim, um monte de gente combinou de comprar essas cadeiras. Lembra? Não sei se você recorda. Um monte de gente combinou de comprar essas cadeiras lá. E só que quem pagou as cadeiras fui eu. Sim. Eu paguei as cadeiras. Inclusive o som, né? O som era meu, né? O som que veio na igreja era era que meu. a gente montou aqui era o som que era da sua banda. Você tinha uma banda, a gente pegou o som e trouxe para cá. E as cadeiras tavam... Mas eu falo assim... Mas ainda o pastor Valmir, naquela época, ele nunca tirou um agulho que tinha na igreja. Né? Pelo contrário, o pastor Valmir ele falou assim, pastor, Deus falou comigo que você quer abrir tua igreja. Ó, do jeito... Sabe a única coisa que o pastor Valmir pediu? A placa da igreja. Exatamente. A placa da igreja. O pastor Valmir falou assim, pastor, você só tira a placa da igreja lá e põe a tua placa da igreja. Exatamente. Entendeu? Do jeito que tá lá, pastor. Entendeu? Acho que isso foi uma atitude digna do pastor Valmir. Entendeu? Exatamente. Uma atitude digna do pastor Valmir. Não, pastor, você tem vontade de ter a tua igreja, então tá lá, pastor. Você montou, tá lá. Ele podia... Agora, pastor Valmir, então, você quer montar a tua igreja, então você vai lá, você aluga um salão, você faz isso, você compra as coisas, você monta lá. Não. Olha a dignidade do pastor Valmir. Todo mal-estar. E uma outra coisa, hein, pastor? Vou lembrar aqui os irmãos que esse camarada aqui, o Diego Gonzalez, de camiseta preta, ele é vereador aqui de Rio Claro, e o senhor lembra quem que ele apoiou, né? Lembro. Ele apoiou o Gustavo Precinotto. Então, como que um pastor apoia um camarada desse, cara? Um camarada que é comunista. Que é comunista. Você tinha uma oportunidade de colocar alguém que era um homem de Deus lá, que era o Rogério Guedes, que era um homem cristão de verdade, né? E aí você como um pastor, o cara que se diz pastor, ele apoia um cara que é comunista. Ou seja, mais uma vez, a palavra de Deus mostrando, pelos seus frutos o conhecereis. Esse é o tipo de vereador que Rio Claro escolheu. É o cara que arranca a igreja, arranca as cadeiras dos fiéis. Se possível, até vende a igreja. Você imagina o que ele faz com o nosso dinheiro. Pastor, eu tenho um documento aqui registrado em cartório, tá? Guardado, arquivado, que quando a gente separou a igreja lá, o pastor Valmir falou assim, pastor, faz uma relação de tudo que você levou daqui para lá, que eu vou colocar como doação para que se um dia eu não estiver na frente do trabalho, alguém não vai querer ir lá retirar da tua igreja. Não? Exatamente. Foi feito um documento, falou assim, vou fazer um documento, pastor, para que se amanhã ou depois, se eu não estiver na frente mais da comunidade cristã Leão de Judá, ninguém vai lá querer falar assim, esses equipamentos tá aí, é da igreja lá, eu quero de volta. Entendeu? Exatamente. Então a gente começa a ver, né, pastor? Pelos seus frutos o conhecereis. Esse é o nosso vereador, né, de Rio Claro. Ele é o cara que arranca as cadeiras dos próprios fiéis. Diz que é pastor. Imagina o que ele faz com dinheiro público. Se ele faz isso com os irmãos da igreja... Com o dinheiro da igreja, com o dinheiro dos fiéis. Com o dinheiro da igreja. Você imagina o que ele faz com dinheiro público. Que nego nem vê. Ele apoia um cara que é comunista, que é o Precinotto, né? Ele tinha a opção de apoiar um cara que se ele era um verdadeiro cristão, a busca pela verdade está aí. Ou você apoia alguém que é cristão, ou você apoia alguém que não é. E o cara estava lá apoiando alguém que não era cristão, né? E tá aí. A verdade, como dizia São Tomás de Aquino, é filha do tempo, né? Ela vai aparecendo e as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo, né? Então, esse negócio, o pastor é dono da igreja? Não é o dono da igreja. Não é o dono da igreja. O pastor, é o responsável momentaneamente pela igreja. Para aquele grupo pequeno ali, né? Para aquele grupo dele. Porque a igreja, ele tem o seu... A igreja é de Cristo, a igreja não é do pastor Valnês. Em questão de unidade, juntando todas as igrejas, Cristo é o dono da igreja, né? Ele que pagou. Agora, na igreja protestante, cada igreja tem ali seu líder, né? Cada igreja ali segue a sua determinação. Mas na igreja católica já é bem diferente, né? É diferente, tudo vem ali através do Papa, e tem os bispos, nas dioceses e assim por diante.
Mas dentro das igrejas protestantes você tem essas divisões, né? E só que eu concordo totalmente com o que o pastor falou. Concordo, o pastor responsável pela igreja, ele é simplesmente um responsável momentâneo, não somente pelas matérias ali da igreja, mas pela alma de cada um, principalmente pela alma de cada pessoa que está ali, porque ele se comprometeu a ser alguém, um exemplo, né? Um exemplo de quê? Não de santidade, não é isso que eu estou falando. Alguém que busca a verdade, né? Que busca a verdade diante de Deus. Algo que ensine os seus fiéis, né, os fiéis da igreja, a buscar a verdade. Como a gente comentou no começo do podcast, por exemplo, a gente está sujeito a cair, entendeu? A gente está sujeito a errar e falhar. Então, quer dizer, se o pastor Valnês cair amanhã, então eu vou lá vendo todas as coisas da igreja, e os fiéis que estão lá? A comunidade Fruto do Espírito vai continuar. Se eu não sou digno mais de estar como pastor na frente do trabalho, mas tem outro que é digno de estar na frente do trabalho. Entendeu? Exatamente. Se o pastor Valnês não tem mais capacidade de gerenciar, administrar a igreja, porque mesmo que seja um pastor, não deixa de ser um gerenciamento, né? Se eu não tenho mais capacidade ou física, ou cognitiva, ou mental, entendeu? Para cuidar da igreja, quer dizer que a igreja acabou? Não. Eu não tenho capacidade, mas outro pastor tem capacidade para continuar a obra. Não é a obra do pastor Valnês, é a obra de Cristo. Não. Exatamente. É a obra de Cristo que vai continuar. Não. Porque a comunidade Fruto do Espírito não é a obra do pastor Valnês e da pastora Cláudia. Não. É a obra de Jesus Cristo. Não. Então, se amanhã ou depois eu não tiver capacidade de estar na frente, Cristo vai levantar outra pessoa que tenha capacidade. Não digo assim que vai levantar no modo de dizer, vai levantar outra pessoa no lugar do pastor Valnês. Não é que Deus vai pegar uma outra pessoa lá fora. Deus vai colocar outra pessoa no lugar do pastor Valnês. Uma pessoa que está lá, que já conhece a comunidade Fruto do Espírito, que tem total responsabilidade e condições de tocar a obra de Cristo. Exatamente, né? Mas sempre eu acho assim, pastor, que existe as pessoas que são verdadeiras e existem os falsos. A maioria das pessoas ali que são líderes espirituais, a gente pode considerar que são falsos, né? Mas sempre vai ter as pessoas verdadeiras, e as pessoas verdadeiras, elas dão a vida pela igreja, né? Ela tá ali para o servir. Por quê? Porque o pensamento dela é o diminuir de si mesmo, né? É o negar a si mesmo. É realmente tomar a cruz, né? Aí, pastor... Uma coisa que às vezes parece insignificante, mas no final do ano eu mandei uma cartinha digital para cada membro da igreja. Certo. Entendeu? Mandei para cada membro da igreja, eu mandei uma cartinha. Entendeu? Na pandemia, eu mandava mensagem para cada membro da igreja todo dia. Se estava bem, se estava faltando alguma coisa, se estava precisando de alguma coisa. Entendeu? Mas eu nunca fiz isso nunca fiz isso pensando em receber alguma coisa em troca. Eu fiz porque é a minha função de fazer. Se Cristo deixou eu para cuidador dessa igreja, então eu tenho que cuidar aquilo que é de Cristo. Entendeu? Porque as ovelhas que estão lá, os membros que estão lá, não são ovelhas do pastor Valnês. Não são membros da igreja do pastor Valnês. São ovelhas de Cristo e membros da igreja de Cristo. Não? Exatamente. Concordo totalmente com o pastor. Pastor, vamos passar mais um vídeo aqui para a gente encerrar. Já deu 1 hora aqui de live, né? Já. Vamos mostrar mais um vídeo aqui, daqueles vídeos engraçados que a gente vê no meio da igreja, né? Receba agora uma unção profética. É o profeta! Deus! 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 Ele só aqui, ó, dá uma olhadinha para trás. Vamos ver aqui, vamos voltar. Deixa eu ver se tem alguém para me segurar, né? Vamos pegar o VAR aqui o VAR aqui da unção do Espírito Santo, ó.
Ó, a olhadinha. Peraí, deixa eu ver se tem alguém aqui. Opa. Ah, agora eu posso cair. Aí ele cai. Não sei se você tem o vídeo aí daquele cara que quase mata os irmãos do coração aí, não? Ele nem deixa o irmão contar o coisa, ele já grita lá, reca lá pra tchau. Ah, isso eu não tenho. Eu não tenho. Ah, a hora que eu achar aquele vídeo, eu vou salvar ele pra não deixar guardado na galeria aí, cara. Entendeu? Porque eu acho que eu não tenho. Ele deixa o pessoal... Deixa eu ver aqui, mas eu acho que eu não tenho, pastor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho do seu Zé, né? Seu Zé? Do seu Zé é regra. Tudo Red Crente a gente mostra ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho da Mulher Barbada. Agora, pegando assim, literalmente a palavra de Deus. O que derrubar, por exemplo assim, vai edificar a vida desse senhor aí que caiu no chão? Nada. Hã? Absolutamente nada. Nada. Absolutamente ele vai entrar mais vazio, vai sair mais vazio do que ele entrou na igreja. A única coisa que vai acontecer é que ele vai embora com dor na coluna. Vai chegar em casa, vai ter que tomar um Dorflex ou um relaxante muscular para dormir. Entendeu? Porque ele não tem idade mais para ficar caindo no chão. Exatamente. Não? Mas aí ele acha que Deus tocou na vida dele por causa disso, né? Não. Ele acha que Deus tocou na vida dele. É um engano, né, cara? Infelizmente as pessoas estão... É aquele negócio, pastor, que a gente estava falando no começo da live. O que é maior? A ganância do golpista ou a ganância do cara que cai no golpe? Né? Porque o cara que cai no golpe é aquele que, né, ele fala assim, eu vou dar 10 mil para esse cara aí, ele vai se lascar, que vai perder 2 milhões comigo. Exatamente. Vou sumir com o bilhete dele de 2 milhões. Entendeu? E acaba se lascando que não tem nada, né? Não tem nada. Bom, pastor, é isso aí, né? É isso aí. Vamos colocar o vídeo do seu Zé. Hoje o pastor Rafael não pôde estar presente com a gente aqui, né? Porque ele está trabalhando, né? No mês que os filhos deles estão de férias, né? O Isaac e o Vitor estão de férias. Aí ele fica durante a manhã com os filhos e entra às 4 horas da tarde, né? Então, esse momento ele está trabalhando, por isso que ele não está conosco aqui, não está com a gente, talvez o mês de janeiro aí, a não ser que alguma quinta-feira vai cair a folga dele aí, né? Aí ele vai poder estar com a gente aí. Exatamente, ele está trabalhando de noite, né? Trabalhando à noite. Vamos colocar aqui o seu Zé. Pra gente finalizar. Isso que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangelho. Já fora. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é nosso amigo Raimundo da Carroça. Muito obrigado, Raimundo, pela sua participação. Toda vez eu esqueço o nome dele. E é aquele negócio da vacina, né? Que eu falei lá do Davi, né? Eu não vou citar o nome dele para não envergonhar o Davi. E a gente falou para ele, ô Davi, cara, se eu acho que você precisa tomar uma vacina de menos você, urgentemente. Ele dizia assim, eu não. Pronto, tá refutado. Preciso tomar mais 2 doses. Né? É verdade. Pastor, é isso aí. É isso aí. Então, agradecer ao pessoal que participou aí, que assistiu, né? Exato. Que Deus abençoe a vida de cada um aí, em nome de Jesus aí. Compartilhar, né, pastor? Compartilhar para chegar em alguma pessoa que tem dúvida, né, sobre esses assuntos que a gente tratou aqui nessa noite, né? Peraí. Os assuntos que a gente tratou nessa noite, alguém ficou ouvindo ali, né, e acha que é interessante, né? Retém o que é bom, né? Pega o que é bom e compartilha. Compartilha. Você não é obrigado a concordar com o que a gente está falando aqui. Você tem o direito de ter a sua opinião, entendeu? Inclusive, a gente é aberto aqui para mostrar a opinião das pessoas, né? Quem quiser compartilhar, aberto para mostrar a opinião das pessoas. Comentar aqui.
na live, a gente coloca... Se você não concorda com o que a gente está falando, você tem o direito de comentar aí, entendeu? Exatamente. Bom, pastor, boa noite aí pro pastor. Boa noite aí. Um descanso, abençoe, pastor. Um descanso a todos a todas as pessoas que seguiram a gente aqui, que ouviram esse vídeo também. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Tchau, tchau. Tchau.